Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Ponto Extra. Eu sou Gislan Vitalino, jornalista, e esse é o podcast do Unisalles. Hoje, mais uma vez, tenho aqui ao meu lado a professora, doutora Carmen Luísa. Boa noite, Carmen. Boa noite Gislan. E hoje temos uma convidada muito especial, não é isso, Carmen? Muito especial, nossa querida Lívia Baldin. Professora doutora Lívia Bedin, coordenadora do curso de enfermagem e que está aqui com a gente já há um bom tempo, não é isso, professora? Agradeço o convite, boa noite a todos. Estou aqui já há 12 anos, né? E os primeiros anos, 8 anos, foi como professora, apenas professora do curso, e há 3 anos como coordenadora. E fala pra gente da enfermagem. O que a enfermagem está vivendo hoje? A gente teve um período da pandemia, em que esse foi um setor que sofreu muito o impacto diretamente, porque enquanto todo mundo falava fique em casa, a enfermagem era convocada para uma missão, né? E como que está esse cenário hoje, assim? Qual que é em que momento a enfermagem se encontra? Então, a partir da pandemia, houve um aumento, né, significativo desse profissional no mercado de trabalho, né? E aí a gente vê que os nossos alunos, né, mesmo recém-formados, eram chamados, né, pelas instituições de saúde para estar indo, né, trabalhar nesses hospitais para auxiliar no período da pandemia. Atualmente, né, esses profissionais foram mantidos nas instituições e hoje a gente vê o quê? Quando o nosso aluno se forma, né, ele já está, bem dizer, quase empregado, né? Quando ele passa pelas instituições de saúde em estágio, eles já são chamados para fazer cadastro, para poder, já em seguida, permanecer nessas instituições como enfermeiro. Então, o campo da enfermagem, né, principalmente para os alunos que saem do Salesiano, é muito bom. Então, ele é bem conhecido, né? Os alunos daqui se formam e já têm condição de trabalhar em seguida. Alguns, né, deixam de trabalhar para pós, vão para residência. A maioria que presta o exame de residência são aprovados, né? Então, a gente tem alunos que fizeram residência em Minas Gerais, na área da obstetrícia, em Colatina, no hospital de lá, também tem residência. E agora a gente vê que vários vão prestar prova de residência para dentro do estado, né, que é o ENARE. Então, eles já estão se preparando para estudar para essa prova específica de residência. E, Lívia, nesses tempos pós-pandemia, como o Gislan colocou, né, como que está, quais são os campos de atuação? O que tem de mais atual de atuação do enfermeiro, da enfermeira hoje? Então, hoje, um campo que está abrindo para a enfermagem é da estética. Então, vários profissionais formados do ano passado para cá, né, já têm o seu próprio consultório e já estão trabalhando na área de estética, né? Para ser enfermeiro esteta, ele precisa ter curso de pós-graduação na área específica. Não pode atuar sem a pós, né? Porque com a pós o Corém autoriza fazer diversos procedimentos que ele aprende durante os processos, aprende esses processos durante a formação da pós. É interessante como a área de estética também cresceu, né? Porque vários cursos da área da saúde, a partir de uma especialização, né, eles podem atuar na área da estética. Sim. Né? Isso impacta bastante na evolução da tecnologia também. Com certeza. Porque o profissional, se ele não tiver um aprendizado, né, de manipulação, de conhecimentos tecnológicos, ele também não consegue atuar no mercado de hoje, nem na área hospitalar, nem nas áreas das unidades de saúde, nem como gestor, né? Então, ele precisa acompanhar as mudanças, né, que são trazidas, né, com o tempo, né, e se aperfeiçoando a cada dia. Muito grande. E aí, nesse sentido, a gente sabe que aqui no Unisalles a gente acompanha, né, nosso modelo pedagógico, ele nos permite acompanhar toda essa evolução de todas as áreas, né, inclusive a da enfermagem. E como que você entende, assim, a partir dos projetos que os alunos desenvolvem, né, toda essa metodologia que facilita a compreensão, a aprendizagem efetiva que a gente prima por ela, né, baseada em metodologias ativas, e os alunos
praticam, então, projetos. Isso que lhe dá a condição de sair daqui já com a facilidade de já ser empregado imediatamente, né? Porque ele, na verdade, ele já atua profissionalmente desde do início da sua formação. E que projetos você tem visto dos nossos alunos que têm contribuído para essa inserção no mercado de trabalho? Bem, uma coisa importante para a gente lembrar, dentro do processo de formação, é que no curso de enfermagem da Unisalles, o aluno inicia clínica, né, o ensino clínico a partir do 4º período e vai até o 8º período. Então, ele começa desde educação e saúde, com projetos de educação e saúde, já no início do curso, praticando educação e saúde, promoção e prevenção de doenças, né? Então, eles trabalham nas comunidades, em grupo de idosos, em instituições com deficientes físicos, deficientes visuais, né? Aprimorando o cuidado com esse tipo de pessoas. Então, do 1º ao 4º período, ele trabalha nesse sentido. Do 4º ao 8º, ele vai trabalhar mais áreas específicas, na área de curativos, na área de primeiros socorros, nas áreas de hospitalar, na área da saúde da mulher, né, que ele tem, que é bem forte. Então, todos os projetos são direcionados a partir do 1º período nas áreas específicas onde ele está se fazendo. Eu vejo que, a partir da implantação desses projetos, o aluno tem algumas coisas que eu acho importantíssimo. Primeiro é a autonomia que ele tem de escolha desses projetos, da forma como ele vai trabalhar. E essa autonomia ele vai carregar para a vida como um gestor hospitalar, como um gestor de unidade de saúde ou como próprio gestor, né? E além da autonomia, é aprender a trabalhar em equipe, com o seu grupo, né, de trabalho. Então, a forma como ele vai conduzir, né, que esses projetos são conduzidos em equipe, é importante para ele também. É o que a gente fala do desenvolvimento das competências, não só as cognitivas, como as socioemocionais. Isso, né? aí. A gente tem um projeto muito bacana aqui de avaliação das competências socioemocionais, que o próprio aluno se autoavalia, é avaliado pelos pares também, né? E isso faz com que ele evolua nesse sentido de aprendizagem, né? de uma reflexão sobre a sua própria prática. Né? Quais são as competências socioemocionais que vocês mais trabalham no curso de enfermagem para esse desenvolvimento dessa inserção, esse perfil profissional? A autonomia é uma delas, né? A gestão, né? Porque a grande parte dos enfermeiros vão ser gestores, então ele já tem que ter capacidade de gerir o trabalho e liderar, né, o grupo de trabalho. E nesse caso a gestão ela implica uma série de questões, né, como você olhar para os conflitos que podem acontecer, saber fazer a mediação desses conflitos, né, o trabalho em equipe, a colaboração. Isso que eu ia falar. O outro é trabalho em equipe, né? Então, ele tem que aprender a trabalhar em equipe desde o 1º período. E trabalhar em equipe, a gente sabe que as pessoas são diferentes. Então, trabalhar com os diferentes também é uma coisa importante que ele vai aprender, né? Porque a gente não escolhe com quem vai trabalhar. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com todo mundo. E o aluno está pronto para isso. É interessante esse ponto. Eu sou filho de enfermeira e minha mãe sempre disse assim, toda vez que a gente entra no assunto da profissão, ela fala, o enfermeiro tem que gostar das pessoas, tem que gostar, às vezes, daquela pessoa que em uma outra profissão. Você se dá o direito de não gostar, tipo assim, tem dificuldade de trabalho. Na enfermagem não tem isso, né? Na enfermagem, não tem, porque a enfermagem básica, a enfermagem é o cuidar, né? Cuidar do outro. E cuidar requer empatia. Né? Senão a gente não consegue fazer. Exatamente. Então, e trabalho em equipe não significa que eu vou trabalhar com uma equipe só de enfermeiros, né? É uma equipe multiprofissional e eu tenho que aprender a trabalhar dentro daquilo do fazer da enfermagem e cada um dentro do seu fazer, né? Nós temos que aprender a conviver bem e trabalhar bem em prol da qualidade da assistência daquela pessoa que a gente está prestando cuidado. E essa ideia do cuidado é muito importante também, né? Porque, como eu estava falando, a questão da empatia, né? Então, não só empatia, eu penso que também a resiliência deve ser algo muito trabalhado, porque você está num cenário de dor, de uma certa forma. Você está dentro de um hospital,
Normalmente, tirando a parte da estética, que é uma E área mais feliz. E da né? saúde da mulher, Da saúde né? da mulher, Da enfim. gestação. A maior parte do trabalho trabalha com a dor, trabalha com a doença, né? E buscando a cura. E a cura passa por uma questão emocional muito forte, né? Então, essa relação do enfermeiro com o paciente, ela requer também competências muito importantes, né? Porque, de repente, ele está lá num dia, ele está tratando aquele paciente, no outro dia aquele paciente pode não estar mais lá e não foi porque teve alta, Sim. né? E aí, como é que vocês trabalham essa questão interna de lidar com esse tipo de dor? A gente presenciou, né, pelo menos na fala de vários alunos profissionais que estavam atuando na época da pandemia, Sim. que aconteceu bem isso que você está falando, né? Ele entrava para cuidar de uma pessoa, virava as costas, a pessoa já tinha ido a óbito e já colocavam outro num leito. Nesse período pós-pandemia, que eles estão refletindo aquilo que eles viveram, porque naquela época não dava para ter esse momento de reflexão, né? E aí eles verificam que a parte da saúde mental que a gente está vivendo agora, né, Setembro Amarelo, Sim. é muito importante para esses profissionais. Lidar com a dor, com o sofrimento, sempre vai precisar de auxílio, né, de pessoas, de profissionais, né, como um psicólogo, para poder trabalhar essa área nas profissões, principalmente a nossa, para entender esse processo de morte, de morrer, né? Sim. Que é difícil, não é fácil. E a não. dor em todos os aspectos, né? Porque a doença, ela não afeta só o paciente, ela afeta a família. Né? Então tem que aprender a lidar com isso também, né? Sim, sim. Lidar com a família. Então, durante o curso, né, alguns, assim, no final, nos estágios supervisionados, em final de curso, a gente mantém eles em instituições de saúde, priorizando cuidado em áreas específicas, né? Principalmente das UTIs e de pronto-socorro. Nessas duas áreas, são áreas que os pacientes nem sempre têm condições tão boas, né? Favoráveis. E ele começa a aprimorar isso durante esse estágio supervisionado no 8º, no 9º e 10º período. É onde ele passa por essas experiências de mais dor, né? Com mais dor. E aí, com a ajuda do professor, ele vai entendendo como que se dá esse processo, né? Às vezes o aluno chora, né? Durante esse processo, fica mal, né? Com a perda de um paciente, né? O fato dele ter que falar com a família durante, né, a internação. Então, tudo isso, os nossos professores vão trabalhando com esse aluno durante o desenvolvimento das atividades práticas, né, desses estágios supervisionados no final do período. Não é nada fácil, né? Eu fico pensando que hoje, independente da profissão que se escolha, é uma observação minha. Eu fico vendo assim, como as pessoas têm dificuldade de lidar com a dor em geral, né? Independente de ser uma doença. Sim. A dor, parece que hoje se criaram gerações que elas fogem da dor. Que não podem ter dor. Que não podem ter dor. E não entendendo que essa dor emocional, ela te faz evoluir, ela te faz crescer, quando tu sabe olhar para ela e enxergar que aprendizado ela está te trazendo. Entender, né? Entender essa dor. dor. Está acontecendo. Exatamente. Então, as pessoas não refletem muito mais sobre isso. E no campo da saúde, então, a dor verdadeira, física, né? Não a dor emocional, ela dissociar a dor da perda, né? De uma morte, a dor do luto. E assim também, às vezes, a própria limitação que a doença dá, né? Você viver a impotência diante de uma doença que não te permite levantar de uma cama, ou não te permite agir. Então, todo esse trabalho que deve ser feito com o profissional da saúde, né, é muito complexo. E todo esse período de formação que ele tem aqui, ele tem que ser permeado, né, por esses momentos, Exato, né? Então, ele tem que aprender a vivenciar através da dor, né, do outro, né? O aluno tem que se reconhecer Daí nesse empatia, processo, né? e ajudar ele passar por aquilo, né, da melhor forma possível, né? E aí, em cima do que Gislanfo coloca, né, da enfermagem, a enfermagem
a pessoa ela tem que gostar de cuidar do outro, né? Esse é o talento. Estar presente, né? Então, se você, assim, às vezes é gostar do outro, não precisa cuidar, mas você tem que ser empático com o outro, né? De uma forma que você vai sempre estar prestando alguma coisa para o outro, né? Mesmo que for na parte gerencial, você só vai fazer aquele gerenciamento de um setor, de uma unidade, por o outro, Sim. e não sozinho. Você nunca vai trabalhar sozinho, né? Você tem a sua equipe de profissional da área da enfermagem e tem a equipe de outros profissionais. Então, você está sempre trabalhando com alguém, né? Além do seu paciente. E o Unisalles em específico, Lívia, o que você observa? Assim, tem alguma coisa aqui que é muito legal, que beneficia os alunos do curso de enfermagem, que eles aprendem, que você acha que eles não aprenderiam em outro? Aqui nós temos vários projetos de extensão em andamento, né? Então, a gente tem projeto do PEC, do Programa de Extensão da Comunidade, que eles trabalham com idosos. Nós já trabalhamos com gestantes da comunidade, trabalhamos com idosos. Agora nós vamos fazer, no final do semestre, o curso de gestantes para a comunidade, né? Atendendo todas as comunidades. A gente trabalha no ambulatório do CIASC, cuidados com feridas, né? Trabalhando com os últimos modelos, né? Os últimos tratamentos relacionados a feridas e curativos específicos. O aluno tem possibilidade de iniciação científica. Então, nós trabalhamos na área da saúde mental, com o professor Jeremias, que tem pesquisa na área da saúde mental. E, no caso, nesse momento, eu estou trabalhando com pesquisas junto com adolescentes, né? E aí, dentro do adolescentes, os alunos criaram a Liga de Adolescentes também, né? E essa liga permite que eles aprofundem o estudo de como lidar com essas pessoas, né? No caso, com esses adolescentes. Tem questões muito que específicas. É uma né? fatia que os profissionais de saúde estão deixando de lado. Então, esses adolescentes estão um pouco abandonados da área da saúde, porque ele não é adulto, Sim. mas ele não é criança, né? E não tem quem ajude ele passar por essa fase, né? Entender o processo de amadurecimento, tanto físico quanto emocional. Então, a gente vai trabalhar com Parece essa que o área. adolescente entra naquela faixa do vamos esperar virar adulto agora, né? Tipo, Isso, deixa eu acho que é mais deixa a área ali. do campo da psicologia que se envolve um pouco mais com todas essas idades, mas realmente na área da saúde a gente vê que tem um vácuo. E vocês estão no curso de enfermagem, vocês estão trabalhando e preenchendo essa lacuna. É uma lacuna e muito importante no momento que a gente fala muito em saúde mental, né? Sim. E a gente agora nesse Setembro Amarelo é importante a gente olhar para essa questão que tem afetado particularmente essa fatia de idade, né, dos adolescentes. Né? Sim. Então, a gente está vendo em vários estudos, né, tem demonstrado que o índice de depressão e suicídio entre adolescentes está crescendo. Então, a gente tem que aproveitar, né, esse momento de estudo, refletir e aprender a lidar com essa população para poder, né, ajudar naquilo que for preciso para tirar. E nesse caso, o trabalho ele é multidisciplinar. Outros cursos também podem integram esses grupos, né, principalmente da Liga, né? Da Liga. Na Liga eles integram esse trabalho das ligas eu acho fantástico, eu acho muito interessante. A gente tem que fazer um programa com as ligas aqui, Sim. né? Colocar os alunos aqui para falar do que eles desenvolvem sobre isso aí, também. Porque os alunos são muito ativos aqui. São sim. Tem também os outros cursos também, a farmácia, a pessoa da fisioterapia, tem liga, também eles têm as ligas, tem as né? ligas na enfermagem, na nutrição, na farmácia, né? Eles têm que criar o próprio estatuto, então está sendo criado um estatuto comum agora, né? Tem que ter uma diretoria e tem que estar aberto sempre a ter mais gente para participar. As ligas fazem um trabalho excelente porque os alunos eles colocam em prática várias das atividades que às vezes em sala de aula não dá conta, e mesmo a graduação não dá conta de tudo, né, professora? Sim. E aí a gente tem agora a oferta da pós-graduação, não é isso? Fala um pouco pra gente. Então, o ideal é que todo profissional, né, no caso o enfermeiro,
quando ele sai do curso, que ele tem um aprendizado generalista, que a gente chama, né? Ele aprende um pouco de tudo para poder escolher aquilo que ele gosta mais e procurar fazer uma capacitação, uma pós-graduação na área de sua escolha. Então, hoje a gente oferece aqui na Unisalles a pós-graduação, né, em UTI, urgência e emergência, que vai dar para ele condição de trabalhar em qualquer área hospitalar, né? Porque ele vai aprofundar a assistência nesses cuidados que são mais específicos, mas isso vai facilitar esse momento dentro da área hospitalar, em qualquer tipo de cuidado, né? Tanto seja em clínica quanto em cirurgia, ele vai ter todo esse aprendizado direcionado numa pós-graduação. Então, o ideal é que ele procure fazer a pós-graduação antes ou junto com a sua atividade já profissional, junto com o seu trabalho, né? Outras pós-graduações que a gente vai poder oferecer na estratégia da família, né? Na área obstétrica, que aqui é muito difícil, mas é uma pós-graduação interessante, porque o enfermeiro faz parto, né? E pode trabalhar com parto. E os laboratórios do Unisalles são excelentes, E os laboratórios permitem que a gente faça isso, né? Uhum. Então, a gente tem o ambulatório, que pode dar atendimento à saúde da mulher, né? Que vai começar daqui uma semana, 10 dias. A gente tem o CIASC, que é outra sala, que é para atendimento de feridas e curativos, e um específico que a gente vai trabalhar com as práticas integrativas, né? Quase todas as práticas integrativas que o enfermeiro pode estar utilizando e outros profissionais de saúde, e, além disso, atender grupos de hipertensão, diabetes. Ele sabe fazer tudo, mas ele precisa concluir o curso com pós-graduação. Né? E também, por muitas vezes, os próprios cursos de extensão, né, que pegam algum tema específico que não precisa de um aprofundamento tão longo como uma pós-graduação, mas um curso curto de capacitação em uma determinada área. Né? Sempre importante que o aluno, o egresso mesmo, ele não fique satisfeito exclusivamente com a graduação, parado, né? Porque a evolução, né, das técnicas, a própria tecnologia que avança e melhora tantas condições de tratamento e de cuidado, e é importante estar sempre atualizado. A gente vê hoje, né, que dentro da área tecnológica, as cirurgias robóticas, né? Exato. E aí, dentro da cirurgia robótica, quem opera o equipamento é o enfermeiro, né? E o médico não pode operar se o enfermeiro não estiver junto para operar o equipamento, né? Isso a gente vê na cirurgia robótica, nos transplantes, né? Vários tipos de transplantes. Então, o enfermeiro está ali. Para ele chegar ali, ele precisa da pós-graduação, senão ele não consegue atuar. Exatamente. Que legal. É um universo, né? A questão do cuidado, do estar presente, e toda essa atenção, esse profissional voltado para essa atenção ao paciente, tudo que é necessário ali para garantir a saúde de uma pessoa, é tudo muito especial. É uma área que me faz brilhar os olhos, assim, porque é muito interessante mesmo ter isso aí. A educação e saúde, né, é uma coisa bonita de se ver, né? Quando o aluno ele entra para fazer educação e saúde com crianças, né, de EMEIM, que chama aqui, né, que é pequenas, de 4, 5 anos, que a gente entra para ensinar a lavar a mão, né, e depois ele vai falar para a mãe, né, que algumas mães depois vão contar, que a forma como ele aprendeu, ele vai ensinar a mãe, a família a lavar a mão, por exemplo, né, lavar uma fruta, é muito gratificante, né, que você vê o seu ensinamento desde uma criança pequena, evoluindo, né, até para um idoso, que a gente ensina como tomar remédio, porque às vezes a gente acha que a pessoa sabe fazer, mas não faz, né, ou faz errado. Então, tem paciente que às vezes chega para a gente contando que a mulher dele está dormindo muito, aí você pede para mostrar os remédios que ele dá, né, um idoso cuidando da idosa. Então, ele troca os horários de remédio. Então, a gente tem que pensar numa forma... Uma orientação. De orientá-lo para que ele saiba aquilo é de noite, aquele é de dia. Então, os alunos proporcionam isso para eles, né?
fazem visita domiciliar, né? Atende essa demanda desses idosos, né? Procura estar com eles. E tudo isso é numa empatia. Porque se você não gosta, como é que você vai fazer visita? Como é que você vai ensinar, né? Ou outros, se você não gosta disso. É incrível, porque a gente não sai da técnica, né? Sai da técnica. Sai da técnica. Você Sai da técnica. aprende toda uma teoria, aprende toda uma técnica, mas a execução efetiva, ela independe da técnica, né? Você vai A executar. convivência, né? É importante. Conviver com a necessidade do outro e ensinar ele a fazer daquilo melhor que ele sabe fazer. É aquilo né? que a gente sempre fala, né? A técnica se aprende, a teoria se aprende, mas a execução a gente faz com o coração, né? Sim. Não tem outra forma, né, de fazer sem ser com o coração. E isso tem muito a ver com a nossa missão, né? Numa instituição salesiana, que é acolhedora pela sua própria natureza, né? Esse olhar, esse cuidado pelo outro, a gente vê isso se expandindo em todos os momentos de formação aqui. Que não precisa ser particularmente enfermeiro, no né? mas o enfermeiro tem essa... Ele tem que ter isso, né, Exato, na já é sua natural. rotina. Então, e aí a gente vê uma coisa importante. A forma como ele é acolhido aqui, ele faz a mesma coisa com o outro, né? Ele Que ele reflete, aprende aqui e vai acolhendo as outras pessoas também, né? Esse acaba sendo o nosso grande diferencial, né? Porque a gente aqui, a gente é aquilo que a gente faz. Sim, com certeza. Né? A gente tem que ser exemplo. Exatamente. Muito bom, muito bom. A conversa é maravilhosa, a gente poderia ficar por horas aqui, mas a gente tem um tempo limitado. E antes da gente encerrar, Lívia, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem hoje pensa em cursar a enfermagem ou pensa em cursar uma pós-graduação. Qual que é o recado que você deixa assim, para essa pessoa? Bem, eu penso que quem quer escolher uma profissão hoje, está em dúvida na área da saúde, a enfermagem é um campo aberto para... nós temos várias opções de trabalho, de tipo de trabalho. Quem faz enfermagem não fica desempregado, em momento algum, né? Às vezes eles falam, mas fulano de tal não passou, não está empregado, provavelmente não passou num concurso, né? Mas a gente vê que a grande maioria do nosso profissional, do nosso egresso, já está atuando no mercado. Então, fazer enfermagem facilita a entrada no mercado de trabalho, né? E a mesma coisa eu falo para a pós-graduação. Se você entra no mercado de trabalho e já tem uma pós-graduação, você vai ter mais facilidade de encontrar e trabalhar na área que você quer, né? Então, vir para a Unisalles, vir fazer enfermagem, é uma opção para quem, às vezes, ainda não sabe qual área da saúde que quer se ocupar, né? E nós teremos também, logo, né? Que dia vai ser o nosso Experimenta? O nosso Dia programa 25 Experimenta. de outubro. Que o aluno pode vir, se inscrever. Oportunidade incrível. E conhecer na prática, né? Executar prática. o trabalho, né? Que nós vamos dar uma aula sobre parto normal, né? Para leigo, né? Como fazer um parto, um leigo fazer um parto normal ou assistir um parto, né? Nossa, que bacana. Acho que Já eu vou lá temos também aí assistir. um spoiler, então. Vai que eu tô da dando oficina carona de para uma enfermagem. grávida em parto, Vai, já em trabalho de parto, vai. né? A Isso gente aí, não às dá vezes tempo tá de chegar em no casa, hospital, né? tem que saber como Tem que fazer. saber como tirar esse bebê. Então, maravilha, uma boa ideia. Já bacana. temos um spoiler da oficina de enfermagem, mas se você está assistindo aí e é de outra área, de outro curso, todos os cursos terão oficinas aqui, todas as áreas que tem curso no Unisalles vão ter uma oficina e você pode fazer o teste se é realmente essa área que você deseja seguir na sua graduação, deseja estudar. Fique à vontade, o link para inscrição está aqui na descrição do nosso vídeo e participe, que é um excelente convite. Que não é? dia mesmo que ficou, então, Gislane? Dia 24 e 25, a gente vai ter 2 dias de 24 e experimenta. 25 de De outubro. outubro. De outubro. De manhã Isso e à aí. tarde. De manhã e à tarde. Então, são 4 oportunidades, na verdade, para a pessoa participar dessas oficinas. Dá tempo de fazer uma oficina pela manhã e, às vezes, se está em dúvida entre um outro curso, faz a oficina também à tarde. E outra coisa, que amanhã nós temos uma aula, né, sobre a ideia da pós-graduação na enfermagem, UTI, né, às Já amanhã, na 19 quarta-feira. horas. Amanhã, quarta-feira, dia 27. Perfeito. Maravilha. Masterclass? Masterclass da enfermagem. Excelente. Excelente. Gente, são muitas atividades, são muitos convites, mas a gente encerra, então,
Professora Carmen, A gente encerra aqui com esse gostinho de quero mais. Semana que vem temos outro podcast. A gente não vai dar spoiler do tema ainda, não, porque na verdade a gente não fechou bem o tema, tá? Vou ser bem honesta com vocês. Nós temos 2 possibilidades, as 2 são excelentes. Fiquem atentos aí que a gente já vai falar sobre isso. Perfeito. Professora Lívia, muito obrigado. Eu que agradeço Obrigada. a participação desse podcast. E uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.